Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa e você é muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, nós vamos estudar a lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2023, revista Adultos, que tem por título Pais Zelosos e Filhos Rebeldes. O texto áureo se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículo 20, que diz: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. A verdade prática diz o seguinte: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Então nós vamos embarcar aqui nessa belíssima lição e entender o papel dos pais e também dos filhos. Antes de começar, eu gostaria de te pedir, se inscreva em nosso canal, caso você ainda não é inscrito, curta, compartilhe e assim você vai estar me ajudando aqui a produzir mais conteúdos para o YouTube. Também deixe aí nos comentários a sua sugestão, o que você achou e assim vai estar nos ajudando aqui a melhorar. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Nós temos aqui 3 objetivos específicos, porque a lição tem 3 tópicos. Lembre sempre que os objetivos seguem os tópicos. Então, o primeiro objetivo é apresentar o contexto pecaminoso de Israel e a fidelidade dos pais de Sansão ao Senhor. Isso, então, nós vamos observar no primeiro tópico. O segundo tópico tem por objetivo identificar o comportamento dos pais de Sansão com a sua formação moral e espiritual sob a bênção divina. E o terceiro e último tópico, conscientizar de que a conduta falha de Sansão na vida adulta, assim como as consequências que ele teve que abraçar devido à sua conduta, foi de responsabilidade inteiramente pessoal e intransferível de Sansão, fruto, claro, da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, e assim isso vai ficar claro à medida que a gente expor aqui a lição, ok? Bom, então qual é a palavra-chave que norteará a nossa lição? É a palavra instrução, ok? Bom, vamos aqui à nossa introdução. Então, a história da família de Sansão se dá no contexto de pressão social, de escassez e também de sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século 11 a.C. Cabe aqui algumas informações. O livro de Juízes é um livro que se passa em um período bem conturbado, caótico, de crise na história do povo de Israel. Nesse momento, o povo constantemente se voltava contra o Senhor. Infelizmente, isso acontecia. E Deus, então, quando notava que o povo se distanciava, permitia a presença de inimigos invadirem Israel e, por algum tempo, dominarem a sua nação. Mas o fato é que quando o povo se arrependia e pedia perdão a Deus, Deus então enviava um libertador com a finalidade de libertar o povo daquela opressão que o povo estava vivendo. Quando o povo entra em Canaã, eu preciso ter por clareza que ele não vai expulsar os outros povos que ali habitavam. Não, pelo contrário, eles vão conviver com esses outros povos que estavam na terra de Canaã. É claro que isso vai gerar um problema gigantesco devido à assimilação que eles terão dos outros cultos, devido ao casamento com pessoas estrangeiras e, portanto, a prática da idolatria e assim por diante. Quando nós olhamos então para esse período conturbado da história de Israel, nós vamos olhar aqui para a história de Sansão, que foi um dos juízes escolhidos por Deus. E durante o momento em que Sansão julgou o povo de Israel, e portanto era um juiz, quem estava dominando ali era os filisteus.
De fato, Israel teve constantemente embates com os filisteus. Talvez um dos embates mais conhecidos esteja registrado no primeiro livro dos reis, relacionado com Davi, por exemplo, o rei Davi, que desafia Golias, o grande guerreiro filisteu. Mas os filisteus aqui, se tratando do século 11 a.C., eram aqueles que estavam dominando a nação nesse momento. E Deus então escolhe Sansão para que Sansão seja o libertador e liberte a nação de Israel do jugo e da opressão imposta pelos filisteus. Logo, a Bíblia dirá que Sansão era filho de Manoá. E Sansão nasceu por um desígnio de Deus nesse tempo aí dos juízes. Logo, contando aqui a quantidade dos juízes, nós temos que Sansão é o 12º e último juiz em Israel. Apesar dele ter nascido para cumprir o desígnio divino, a Bíblia Sagrada diz que, devido ao seu temperamento rebelde, ele acaba cometendo vários erros, várias falhas ao longo da sua vida. Então, será possível aqui constatar isso ao longo da sua trajetória pessoal. Nós veremos que os pais de Sansão foram zelosos na educação do filho. Nós veremos que os pais de Sansão tiveram preocupação na educação dos filhos, mas o filho se tornou rebelde, e esse é o grande problema que a gente vai assinalar aqui. Os pais fizeram a sua parte, mas o filho não quis ouvir, o filho não quis dar atenção. Quando nós olhamos para Manoá e sua esposa, nós percebemos a fidelidade de Manoá e de sua esposa a Deus. Mas essa fidelidade não será vista, assim como foi vista em Manoá e sua esposa, na vida de Sansão, lamentavelmente. Não foi por falta de instrução. É por isso que a palavra-chave dessa lição é a palavra instrução. Não foi por falta de instruir, não foi por falta de ensinar, ok? Vamos aqui então ao nosso primeiro tópico, que diz os pais de Sansão. O primeiro subtópico traz o seguinte: uma situação espiritualmente deplorável. O capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. Lamentavelmente, isso vai marcar a história de Israel no Antigo Testamento. Vez por outra, eles estão se distanciando de Deus. Quando eles se distanciam de Deus, no período dos juízes, Deus envia juízes quando eles clamam a Deus em arrependimento. E no período em que os profetas julgaram, principalmente no tempo da monarquia, Deus enviava o profeta para que o profeta advertisse a nação, advertisse o povo, para que esse povo se voltasse para Deus. Basicamente, o povo deveria observar aquilo que se encontra na lei. Poderíamos falar aqui de Deuteronômio ou de Êxodo, porque ali você tem os 10 mandamentos no livro de Êxodo capítulo 20, ou de Deuteronômio, que é uma repetição da lei, né? A segunda lei no sentido de uma repetição, né? Ali que Moisés faz diante do povo. Enfim, o povo deveria observar a lei de Deus. Na verdade, o que acontece no Antigo Testamento acontece a partir da ideia de aliança. E a gente tem que entender isso para compreender o problema de Juízes. Quando Deus chama a nação de Israel, escolhe o povo de Israel, ou os hebreus, como o seu povo, como o povo que ele escolheu, Deus faz uma aliança, Deus faz um pacto com esse povo que está saindo do Egito. E essa aliança, como eu disse, aparece em Êxodo 20. O povo deveria ouvir a Deus e atender o chamado de Deus e ser fiel àquela aliança que Deus estava fazendo com o povo. Então, pressupõe aqui a ideia de aliança mesmo. O que é uma aliança? A aliança é um anel, pensando hoje, né, é um anel que identifica que um homem é casado ou que uma mulher ela é casada. Bom, isso é uma aliança. Então, a ideia da aliança é a ideia de um acordo, de um pacto entre um homem e uma mulher. Quando Deus faz aliança com o povo de Israel, a ideia é essa,
é um acordo, é um pacto, é uma aliança entre Deus e a nação de Israel. Sendo que, nesse contexto de aliança, eu preciso ter por clareza aqui que existe a ideia de direitos e deveres. Assim como um casal, um homem e uma mulher, uma vez casados, eles têm direitos, também possuem deveres. Quando Deus faz uma aliança com a nação tem direitos, e um dos direitos é ter Deus como seu Deus, poder recorrer aos céus em situações delicadas, difíceis, enfim, orar e ser atendida a sua oração. Então eles têm direitos. No entanto, uma vez que há uma aliança, eles também possuem deveres. Bom, quando o povo andava nos caminhos do Senhor, então realizava os seus deveres, Deus manifestava os direitos que eles tinham. Deus os abençoava, Deus abria as portas do céu, Deus fornecia alimentação para eles. E quando eles quebravam a aliança, ou seja, quebravam o pacto, quebravam o acordo, Deus então precisava realizar a sua ação punitiva contra a nação. E é exatamente isso que a gente vê acontecendo no livro de Juízes. Eles estão praticando o que é mal diante do Senhor e agora Deus está realizando uma ação punitiva. Não é porque Deus é mau, não. Os preceitos de deveres e de direitos já estavam prescritos na aliança. O povo tinha consciência, ou pelo menos deveria ter consciência. Então, não era que Deus é mau, era cruel. Já havia um acordo pré-estabelecido, um pacto pré-estabelecido. Então, o povo deveria ser fiel àquele pacto, àquele acordo, porque caso não fosse, a aliança seria quebrada, tá? Então, por isso, Deus entrega a nação de Israel na mão dos filisteus por um período de 40 anos. Isso aparece em Juízes, capítulo 13, versículo 1. Então, era o contexto em que o povo vivia, consequentemente, na prática do pecado. E as pessoas da nação de Israel, elas não temiam a Deus, não guardavam o seu mandamento. No entanto, nesse contexto caótico, nesse contexto de crise, a Bíblia Sagrada diz que há um casal fiel ao Senhor. Um casal íntegro, um casal reto. Eu gosto disso daqui porque isso daqui me ensina uma bela lição. Deus sempre conta com os remanescentes. Deus sempre conta com aqueles que são fiéis a Ele. Ao longo da tradição bíblica do Antigo Testamento, nós veremos que Deus sempre contou com as pessoas que foram fiéis dentro de um contexto de crise, dentro de um contexto de devassidão, de imoralidade, de pecado e assim por diante. Podemos citar, por exemplo, o exemplo de Noé e sua família, ou o exemplo de Elias, e assim isso vai se repetindo ao longo do Antigo Testamento e do Novo também. Deus sempre contou com a remanescente fiel. Então, a nação estava distante, a nação estava longe de Deus, mas havia um casal que guardava os mandamentos de Deus. Havia um casal que era fiel a Deus, e esse casal, então, são os pais ali de Sansão. Ok? Bom, o segundo subtópico diz a mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado de Manoá. Manoá pertencia à tribo de Dan. De fato, a tribo de Dan não é uma tribo muito expressiva no Antigo Testamento, tá? Ela não tem tanta expressividade assim, mas ele pertencia à tribo de Dan, e a sua esposa, nós somos informados por Juízes, capítulo 13, versículo 2, era uma mulher estéril. Naquele tempo, o valor de uma mulher estava diretamente relacionado à capacidade dela gerar ou não. Uma mulher precisava gerar, precisava ter filhos. A ideia era que, ao ter filhos, a mulher daria continuidade ao nome do marido, tá? E a esterilidade era muito doloroso para as mulheres. Não havia tratamento médico tecnológico que conseguisse reverter aquela situação. Então, a Bíblia, ao comentar a história de Sansão, já nos apresenta esse primeiro problema. A mulher de Manoá, mãe de Sansão, ela era estéril.
No entanto, ao mesmo tempo que a Bíblia apresenta essa impossibilidade, a Bíblia fala-nos de uma ação miraculosa de Deus. Isso porque o anjo do Senhor aparece à mulher de Manoá e diz: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Juízes capítulo 13, versículo 3. Desse modo, então, a mulher de Manoá vai poder gerar. Logo, a Bíblia quer nos indicar que o nascimento de Sansão é obra de Deus. O nascimento de Sansão, ele ocorre em virtude da ação poderosa, sobrenatural de Deus. Tá? Então é Deus quem tira a esterilidade daquela mulher e surge então no cenário do livro de Juízes um importante juiz que será Sansão. Tá? Então perceba que Sansão ele foi escolhido pelo Senhor praticamente desde o ventre. Quando nós observamos isso daqui, nós conseguimos perceber como que a história de Israel ela é bonita. Porque a história da mulher de Manoá ela é muito semelhante à história de Sara, que não podia gerar, né? Que era a esposa de Abraão, ela não podia ter filhos, e Deus a proporcionou um filho chamado Isaque. A história de Rebeca, que era a esposa de Isaque, que também não podia gerar. A história de Ana, que aparece no primeiro livro de Samuel, que também não podia gerar, e ela era até criticada, zombada por Penina. E todas essas mulheres, Sara, Rebeca, Ana, a esposa de Manoá, todas elas receberam uma ação miraculosa de Deus e tiveram a sua esterilidade revertida. E assim elas puderam gerar. E quando a gente olha para a Bíblia, elas geraram grandes homens de Deus. Na verdade, grandes, 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 que vão ficar marcados na história de Israel. Então, sob uma fé inabalável, a mulher de Manoá, ela alcança esse favor gracioso de Deus e ela gera agora um libertador. Ela gera Sansão, que seria responsável por retirar o povo de Israel do jugo dos filisteus. Então note que o texto está nos indicando que Deus estava naquela situação, Deus estava ali no negócio, Deus estava preparando o momento certo para levantar Sansão, para que Sansão pudesse ser usado por Deus para libertar aquela nação do jugo dos filisteus. Amém? A verdade é que a gente precisa depositar a nossa confiança em Deus. A nossa fé precisa estar voltada para Deus. O que eu aprendo de lição aqui é isto. Viveram em um contexto difícil, essas mulheres foram estéreis, mas estas mulheres clamaram a Deus para que Deus as abençoasse. E a gente vê no Antigo Testamento Deus abençoando essas mulheres com a dádiva de gerar filhos. Tá? Bom, o terceiro subtópico diz recebendo orientações divinas. Então, o anjo do Senhor, ele deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre. Isso aparece em Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 5. Ou seja, Sansão seria alguém consagrado ao Senhor para cumprir os desígnios de Deus. Então, havia uma possibilidade de um voto. Esse voto aparece em Números, capítulo 6, do 13 ao 21, que era chamado de voto do Nazireu, né? E algumas coisas o Nazireu deveria observar. A primeira é que o Nazireu, ele não podia tocar em coisas mortas, né? Não podia tocar, seja num animal morto ou numa pessoa morta, porque ele deveria se manter puro e, portanto, consagrado, separado a Deus. A segunda característica do voto é que o nazireu ele não poderia beber bebida forte, ele não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida forte, tá? Não poderia beber, caso ele bebesse, ele quebraria o voto de nazireu.
E, em último lugar, ele não poderia cortar os cabelos enquanto durasse o voto de Nazireu. Ele não poderia cortar os cabelos. Então, os cabelos compridos identificaria aquele indivíduo como um nazireu, como alguém que está fazendo o voto de Nazireu. Mas a pergunta é, qual é a finalidade de tal voto? Muito simples. A finalidade do voto era basicamente ser alguém consagrado a Deus, ser alguém separado para fazer e servir a Deus. Tá? Então era alguém separado. Note que no Antigo Testamento, né, essa ideia ela perpassa o Antigo Testamento. Inclusive, Deus conclama o seu povo para que o seu povo seja separado para ele, adore só a ele. Né? Então, havia um pedido geral da parte de Deus, né? Uma ordem geral da parte de Deus para que todo o povo fosse separado para Deus, que todo o povo fosse santo como Deus era santo, e havia o voto específico que era de Nazireu, em que a pessoa dizia publicamente que ela estava consagrada a Deus, e a identificação era, repito, não tocar em coisa morta, não beber o fruto da vide e também não cortar os cabelos, tá? Ok, então note que Sansão foi criado em um lar piedoso. Sansão foi criado em um lar onde os seus pais lhe ensinaram a lei de Deus. Se ele seria consagrado desde do ventre, então depois que ele nasceu e atingiu ali a sua consciência, certamente seu pai e a sua mãe lhe explicaram o voto, lhe explicaram a tradição do seu povo, lhe explicaram a história do seu povo. Então ele cresce em um lar piedoso, ele cresce em um lar onde os seus pais são fiéis a Deus, seus pais são retos diante de Deus. Amém? Vamos aqui então ao nosso segundo tópico, que diz o nascimento de Sansão e sua formação. O primeiro subtópico diz o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril, milagre. Milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus. Milagre é a ação do Deus atemporal dentro do tempo. É a intervenção do eterno no finito. Isso é milagre, tá? Ele cresceu debaixo da bênção de Deus. Isso aparece em Juízes, capítulo 13, versículo de número 24. Então, ele foi educado em um lar onde a lei de Deus ela era ensinada. A nação está corrompida, a nação está distante, mas Deus tem ali os seus remanescentes fiel. Na verdade, o que Manoá e sua esposa estão fazendo é cumprir a ordenança bíblica de que as palavras da lei de Deus deveria ser inculcada no filho, enquanto ele anda, enquanto ele se assenta, enquanto ele deita, isto é, em todos os momentos da sua trajetória, da sua vida, a palavra de Deus deveria estar guardada no coração do filho, né? Para que quando ele chegasse lá na frente, ele não se esquecesse daquilo que ele foi ensinado. Então, era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob, isto é, debaixo da vontade soberana de Deus. Ele foi proveniente de um grande milagre pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Deus o escolheu ali e ele então vai se desenvolver como alguém educado pelos princípios de Deus. Cabe aqui uma lição aos pais: eduque o seu filho, a sua filha, no caminho que deve andar. A Bíblia nos dá várias lições relacionadas a isso, e o próprio autor de Provérbios, o próprio livro de Provérbios, nos dá conselhos para vivermos uma vida familiar feliz. E um desses conselhos é: eduque a criança, eduque o filho no caminho que ele deve andar. Eu gosto disso daqui porque a gente poderia citar várias outras lições aqui que se encaixariam muito bem. Mas deixa eu recorrer aqui a Moisés como ilustração. Quando você lê a história de Moisés, você sabe, né, que há uma matança no Egito, o faraó manda matar os meninos,
Joquebede acaba envolvendo Moisés em uma arquinha de junco, um cestinho de junco. Moisés é encontrado, é criado pela filha de Faraó, mas por um tempo ele fica com a sua mãe, tá? E ele vai ser amamentado pela sua mãe até o período do fim da amamentação. Quando acaba, ele então é devolvido à filha de Faraó. Então é interessante que Moisés cresceu no Egito, foi criado no Egito, mas o Egito não estava dentro do coração de Moisés. Talvez durante o período ali da amamentação, a mãe de Moisés, o pai de Moisés, tenha ensinado a Moisés os caminhos de Deus. Então, embora ele esteja crescendo em uma terra estrangeira, em um povo estrangeiro, entre um povo estrangeiro, Moisés foi alguém que foi educado durante ali, ainda que por pouco tempo, nos princípios do Senhor. Então ele estava no Egito, mas o Egito não estava nele. Ele caminhava no Egito, mas os princípios do Egito não estavam em seu coração. Tá? Então compete aos pais aqui a educação dos filhos. Não terceirize a educação para o Estado. Não terceirize a educação para uma outra pessoa. Compete aos pais educarem. É claro que nós estamos vivendo hoje num mundo de agitação, num mundo globalizado, num mundo de correria, em que o tempo ele é escasso, né? Alguém diz, bom, meu dia precisaria durar mais de 24 horas, porque senão não dou conta das coisas. Só que tenha uma clareza aqui, você não pode terceirizar para o Estado o papel de criação dos seus filhos, não, tá? Às vezes é isso que o Estado quer, né? Que você terceirize isso porque vai formatando a mentalidade do seu filho, da sua filha. Então compete a você criar, compete a você educar. A escola não está ali para educar a criança, a escola está ali para ensinar, né, os direitos, os deveres, para ensinar as disciplinas, mas a educação ela vem de casa, ela vem do lar. Quando a educação do lar falha, consequentemente, isso é um problema na escola. Na grande maioria das vezes, os problemas escolares são reflexos de problemas internos, de problemas em casa, tá? Bom, então a família de Sansão. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir, ou seja, podemos fazer uma conjectura. Isto é, a gente pode imaginar. É possível a gente, quando está lendo a Bíblia, fazer conjecturas? Imaginar é possível, desde que essa conjectura, essa imaginação, ela não fira a Bíblia Sagrada, ela não force o texto, ela não faça o texto dizer aquilo que ele não está dizendo. Então, a partir do que está implícito, né? Existe uma diferença entre implícito e explícito. Explícito é aquilo que está claro, é aquilo que está visível ali. E implícito é aquilo que tá ali, mas não está tão claro assim. Então, a partir daquilo que está implícito, a gente pode fazer conjecturas, tá? Então a gente pode inferir aqui que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. Primeiro, por que a gente pode fazer essa afirmação aqui? Primeiro, a esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Tá? Então ela conversou com seu esposo dessa visita do anjo. Segundo lugar, Manoá orou incessantemente pedindo a orientação de como criar a criança. Você nota aqui uma piedade por parte de Manoá. Isso daqui também nos faz ensinar uma outra lição. Qual é a lição? A gente precisa ser direcionado por Deus. A nossa agenda, a nossa caminhada precisa ser direcionada por Deus, tá? Então, busque a direção divina na criação dos seus filhos, busque direção divina na condução do seu lar, busque sabedoria de Deus para que você conduza o seu lar debaixo da vontade de Deus. De fato, os dias são maus e a gente precisa urgentemente de uma intervenção de Deus e a gente precisa ter por clareza que a gente pode pedir essa intervenção a partir da nossa prática de oração. E em terceiro lugar,
os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas. Então, nesse aspecto, devido a essas inferências, podemos perceber que o relacionamento entre o esposo e a esposa tem impacto direto na formação dos filhos. A criança é afetada, né? Emile Durkheim, um sociólogo conhecido como o pai da sociologia moderna, ele dirá que esse primeiro contato que a criança tem ali com a família, né, é o contato aonde ela vai internalizar as regras, onde ela vai internalizar os direitos e os deveres, né? Ele vai chamar isso de fato social, né? Vai aprender inicialmente dentro de casa. A sociologia ainda chama esse primeiro contato de contato social primário. É onde há intimidade, é onde a criança ela é socializada, ela passa pelo processo de socialização, de aprendizado. E esse primeiro processo de socialização, ele se dá primeiro com a família, dentro de casa. Então, compete aos pais cumprir muito bem essa função de educação, de instrução, de auxílio, de ensinar. Compete ali nesse primeiro momento, tá? Então, Sansão cresceu em um lar onde os seus pais tinham uma relação baseada no amor, na comunhão e na piedade a Deus. Eles eram crentes, digamos assim, né? Eles estavam ali e ensinaram seu filho no caminho do Senhor, tá? Então, a formação de Sansão, pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Alguns dizem que esse anjo do Senhor funciona como uma espécie de teofania, né? Seria a manifestação do próprio Deus, né? Em forma de anjo, enfim. Mas o fato é que eles guiam Sansão a partir daquilo que eles aprenderam do anjo do Senhor. Então, na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Mas seus pais fizeram a parte deles, educando segundo a orientação divina recebida. Ou seja, os pais cumpriram a sua parte. Eu sei que às vezes os pais podem se culpar, né? Eu criei meu filho se distanciou. Guarde uma coisa, ele nunca vai esquecer os ensinamentos de Deus. É possível que ele se distancie? É. É possível que ele apostate? É também. É possível que, enfim, é possível. Porque com a história de Sansão fica muito claro para nós que as pessoas elas possuem aquilo que teologicamente, embora não apareça na Bíblia, mas teologicamente nós chamamos de livre-arbítrio, ou seja, liberdade. Embora Sansão tenha sido educado num lar piedoso, Sansão vai errar, Sansão vai transgredir. A culpa não está nos pais, não é? Às vezes você ensina, você fala para não fazer, você mostra o caminho. Ele vai guardar no coração, ela vai guardar no coração, é sério. Mas isso não é um atestado de que essa pessoa não vai errar nunca, né? Você tem que ter por clareza que cumpriu o seu papel. De que ao deitar a sua cabeça sobre o travesseiro, você tenha clareza, eu cumpri o meu papel enquanto pai. Eu cumpri o meu papel enquanto mãe. Eu fiz aquilo que estava no meu alcance. Ou seja, você chegou primeiro do que o diabo. Foi isso que perguntaram para a mãe de John Wesley. Se eu não me engano, a irmã Susan Wesley. O que aconteceu para que seus filhos fossem crentes? Ela disse, eu cheguei primeiro do que o diabo. Então, além disso, eles cumpriram os papéis esperados pelos pais para o contexto em que eles estavam inseridos. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor, o voto que ele havia feito. O que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que deve andar, mas infelizmente, algumas vezes, os filhos escolhem o caminho oposto. O pai ensina o caminho,
o pai ensina para onde levar, o pai ensina o caminho de Deus, mas esse filho acaba se desviando. Por isso, a partir de certa idade, a responsabilidade ela passa a ser individual, ela passa a ser da criança. Por exemplo, Caim e Abel tiveram a mesma formação, foram educados do mesmo jeito, mas um foi completamente diferente do outro. Um foi diametralmente oposto ao outro, tá? Então, às vezes, filhos gêmeos, por exemplo, filhos que foram educados comendo a mesma comida, na mesma casa, vestindo a mesma roupa, podem ter atitudes diferentes, tá? Então, os pais de Sansão educaram ele nos princípios do Senhor. No entanto, Sansão acabou se desviando dos caminhos do Senhor, ok? Vamos aqui então ao nosso terceiro tópico, a fraqueza de caráter de Sansão. Primeiro subtópico, Sansão subestimou o poder do inimigo, né? Já fica aqui a lição para nós, não subestime o poder do inimigo, né? Paulo, quando escreve aos Efésios, Paulo diz que nós devemos nos revestir com a armadura, porque o nosso inimigo é um inimigo astuto, né, que vai tentar nos atacar. Então, e Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, contra o próximo, a nossa luta é contra os principados e potestades, contra as forças do mal. Diante disso, não subestime o poder do inimigo, tá bom? Então Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer os inimigos. Ele sabia porque ele foi ensinado, ele sabia que ele era um nazireu, ele sabia que Deus havia escolhido ele. Certa feita, por exemplo, ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus. E Sansão, com apenas uma queixada, né, de jumento, que era uma parte ali da cabeça do jumento, né, do crânio ali do jumento, da região da cabeça, com apenas uma queixada de jumento, ele derrotou aqueles mais de 1000 filisteus. Entre muitas proezas que a Bíblia relata Sansão fazendo, ele encontrou um leão, e a Bíblia Sagrada diz que ele rasgou esse leão como quem rasga um cabrito, como quem rasga algo fácil de rasgar. E a Bíblia Sagrada deixa claro que o sucesso, eu vou usar a palavra sucesso aqui entre aspas, para não ser interpretado de maneira errada, mas o sucesso, Sansão só é bem sucedido porque o Espírito do Senhor está sobre ele. Você nota com a história de Sansão que nesses eventos que ocorrem na vida de Sansão, a Bíblia diz, e o Espírito do Senhor se apoderou dele, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ou seja, Sansão só consegue fazer o que consegue porque o Espírito está lhe dando força, está lhe dando capacidade para que ele consiga fazer. Tenha isso por clareza. Nós não temos força para nós mesmos. Nós só conseguimos desempenhar ações no reino de Deus se o Espírito do Senhor estiver sobre nós. Se a mão de Deus estiver sobre nós. Tá bom? Então, Sansão foi acostumado, esse é o risco também, a ter vitórias sobre o inimigo. E o que mais tarde, infelizmente, devido a estar acostumado a obter aquelas vitórias, Sansão, infelizmente, vai acabar subestimando o inimigo. E ao subestimar o inimigo, Sansão acaba sendo preso. Não por acaso, o apóstolo Pedro escreve para nos alertar na sua primeira epístola, no capítulo 5 e no versículo número 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Infelizmente, lamentavelmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Ou seja, não para ouvir o conselho dos pais. Aqui serve de alerta para os filhos. Escute vossos pais. Nós vivemos numa sociedade hoje onde as pessoas pagam para ter conselho, né? Então você tem os coaches, você tem gente vendendo curso no Instagram, no Facebook. As pessoas pagam para aprender, para ter conselhos. Por que não ter conselhos com seu pai e com a sua mãe, que além de ser de graça, já passou talvez por onde você está passando, já teve a sua idade e vai poder te ajudar. Falta também um pouco de humildade dos filhos, de ver que os pais podem ajudar, que os pais ali
foram colocados por Deus para auxiliar os seus filhos. Tá bom? Bom, segundo subtópico aqui, a presunção de Sansão. Visto que o Espírito do Senhor capacitou a Sansão a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. Esse é o problema, né? Quando a gente estuda aqui a origem da idolatria, há um livro do J. Cabil chamado A Teologia Bíblica da Idolatria. E o J. Cabil diz que a idolatria surge no Éden, com aquilo que ele chama de egolatria, a adoração a si mesmo, né? Então, Sansão acabou não percebendo que seu ego estava super inflamado, seu ego estava inflamado demais, estava cheio demais, né? E o que levou, portanto, a subestimar a presença de Deus em sua vida. Esse é o risco. Tratar o sagrado de forma banal. É tão comum, né? Mais uma vez. Eu estou tão acostumado com isso daqui que não me importo tanto, né? Esse é o risco. Tratar o sagrado de maneira banal. A familiaridade com o sagrado, né? E ao ponto de você não ter temor, de você não ter reverência, é por demais perigoso. Sansão não notou que a força dele vinha de Deus. Sansão não percebeu que a sua força vinha do Senhor, tá? Então, sua atitude rebelde, presunçosa, o levou a dar o primeiro lugar, não o levou, perdão, a dar o primeiro lugar a Deus, mas antes buscar o prazer, a ociosidade, a luxúria. E aí Elionai Cabral, o pastor Elionai Cabral, ele diz: é muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor e confiam na própria força, confiam na própria capacidade, confiam no próprio poder. Isso daqui também não é só para os filhos, não, é para os crentes em geral, que se sentem capazes demais e acabam não dependendo de Deus e acabam se esquecendo de Deus. Ei, guarde isso no seu coração. A gente só é alguma coisa porque a graça de Deus está sobre nós. A gente depende de Deus, a gente carece de Deus. A gente depende que a mão de Deus, que a bondade, que a benevolência, que a ajuda de Deus seja sobre nós. Senão a gente não consegue. Então é triste quando o filho, e isso é um reflexo, um problema dessa geração, infelizmente, né, os jovens têm achado que aquilo que eles têm conquistado é apenas mérito e esforço próprio. Sim, existe mérito, existe esforço, mas existe também a ajuda de Deus. Se nós respiramos, é pela graça de Deus. Se nós estamos de pé, é pela graça, é pela misericórdia, é pela bondade de Deus. E cabe a nós, ao reconhecer isso, tributar a Deus adoração. Os pais têm que continuar fiéis ao Senhor. E os filhos precisam ser alertados a entender que é Deus quem faz, é Deus quem ajuda, é Deus quem ampara. Amém? Vamos aqui ao subtópico de número 3, e, portanto, último subtópico. Manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Em Juízes capítulo 16, versículo 16 a 18, a Bíblia descreve como Sansão trata as coisas espirituais. Ele encontrou, ou melhor, ele entrou num terreno muito perigoso. Como eu disse, o terreno de banalizar o sagrado, brincando com a coisa santa. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Olha o risco aqui, né? Deus sempre vai permitir as minhas ações imorais. Esse é o risco. Sansão pensou, não vai faltar poder de Deus, eu posso quebrar o voto, eu posso fazer isso tudo, não vai faltar. Foi o engano dele. Esse foi o engano dele. A autossuficiência, cuidado com a autossuficiência. Cuidado, cuidado. Geralmente quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado, flerta com o pecado. E foi exatamente o que aconteceu com Sansão. Se Sansão vai afrontar o conselho que seus pais lhe deram e vai se envolver com a mulher estrangeira. Ora, os pais disseram, Sansão, não se envolva com mulher estrangeira. A Bíblia, no livro de Deuteronômio, diz que não poderia se casar com mulheres estrangeiras. Por que essa proibição? Por causa da ideia, daquilo que Paulo vai tratar lá na frente, chamado de julgo desigual. O povo tem um Deus, o povo adora um Deus, aprende a lei de Deus. Aí entra numa nação, e você tem mulheres ali, né, várias mulheres que ali habitavam, homens também,
Mulheres ali que viviam naquela nação e tinham os seus deuses, que geralmente os povos antigos eram politeístas. Aí este homem agora casa com essa mulher estrangeira. Essa mulher então se relaciona com ele e esse homem poderia ser levado a adorar os deuses dessa mulher. Aí Deus diz: não se case com mulher estrangeira. Aquilo que Paulo diz: não pratique julgo desigual. Talvez eu estou falando para alguém aqui que agora está dizendo: poxa vida, se eu tivesse ouvido isso há 30 anos atrás, a minha vida seria diferente. Talvez até ouviu, mas falou: não, eu vou insistir, não, eu vou converter ele, não, ele vai para a igreja comigo, ela vai para a igreja comigo, e até hoje perece. Por quê? Porque quis fazer sem observar aquilo que a Bíblia está dizendo. A Bíblia já diz, a Bíblia já fala: evite, cuidado, toma cuidado. Às vezes a gente acha ou fica esperando que Deus tem que levantar um profeta, colocar a mão sobre a cabeça e dizer: assim diz o Senhor, esse homem não é para você, essa mulher não é para você. Se a Bíblia já te dá o critério para você escolher, você não precisa de que alguém coloque a mão na sua cabeça e diga: não case com este homem, não case com essa mulher. A Bíblia já te dá o norte, já te dá o caminho, já te dá o critério, já te dá o crivo pelo qual você precisa olhar e analisar. Não precisa de gente colocando a mão na sua cabeça dizendo que você pode ou não fazer. Já está ali o critério. É só observar o padrão, o critério ali que a Bíblia estabelece para que você tenha um casamento bem sucedido. Amém? Então ele afrontou os conselhos de seu pai e casou com uma mulher estrangeira. Sansão deixou-se dominar pelas paixões ali. Infelizmente ele foi seduzido por esta mulher, por Dalila, e quebra-se então o último voto de Sansão. Note que Sansão ele vai se perdendo aos poucos, é progressivo, né? Então, o nazireato são 3 votos. Então ele quebra o voto de não tocar em coisa morta, ele quebra o voto de não beber o fruto da vide, mas ainda Deus se apodera dele. Ainda o Espírito vem sobre ele. Mas então o último voto não é, entende isso daqui, não é que o cabelo de Sansão tinha poderes mágicos. Não é que o cabelo de Sansão tinha poder. Não, não, não. Não é que a força de Sansão estava no cabelo. A ideia ali está na consagração. A ideia ali está no voto. O cabelo não cortado de Sansão representava o último pilar do voto de nazireado, do voto de Nazireu. Quando o seu cabelo é cortado, quebra-se então definitivamente o voto de Nazireu. Todos os pontos, os pilares, as bases do voto: tocar em coisa morta, não beber fruto da vide e o cabelo, todos esses votos eles são quebrados. Aí o Espírito do Senhor se afasta de Sansão. E quando Sansão percebe isso, já é tarde demais. A Bíblia diz que pensou Sansão que o Espírito viria sobre ele naquele momento, e agora já é tarde demais. Sansão preferiu, Sansão infelizmente se distanciou de Deus porque os votos foi sendo quebrado. Amém? Então que esta lição sirva de exemplo para mim e para você. Vamos aqui à conclusão da nossa lição. A presente lição teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas, não teve por objetivo explorar toda a história, mas enfatizar a sua chamada divina, a sua formação, né? E também, infelizmente, o seu desvio de caráter. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos, os pais são retos na criação dos seus filhos, mas os filhos, infelizmente, escolhem seguir, quando atinge determinada idade, caminhos distantes, longínquos. É o caso que ocorre na parábola do capítulo 5 do Evangelho de Lucas. O filho pródigo resolveu sair de casa. O filho pródigo resolveu abandonar o pai. O filho pródigo resolveu não ficar mais na casa e disse: eu não quero, isso daqui não serve mais para mim. E aí a Bíblia diz que, infelizmente, ele padeceu por essa escolha errada que ele fez. Então o nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis, luzeiros, que falem aos seus filhos, que instruam aos seus filhos, e que Deus abençoe a sua família
a sua casa e o seu lar. Amém? Meus queridos, estamos chegando agora ao final da nossa lição. Espero que eu tenha te ajudado e que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração. E mais uma vez, eu gostaria de insistir. Se você pode, se você quer nos ajudar, não te custa nada, clica aí somente para curtir. O YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai direcionar esse vídeo a mais pessoas. Tá bom? Rapidinho, você só vai dar um clique aí e vai nos ajudar muito, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus continue falando ao seu coração. Tá bom? Um grande abraço.